Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 5, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP07. Os descritores são os D1, D3, D4 e D6. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas, localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e identificar o tema de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, eu imagino o texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Para a realização da proposta da questão 2, sugiram aos alunos que formem duplas com um colega os quais ainda não tenham formado anteriormente, ou indiquem como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçarem. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 3 e da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto caprichem.
Durante as hipóteses de respostas citadas pelos alunos, observem quais deles participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2 eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente o vídeo indicado e um equipamento multimídia para sua exibição. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade que possibilitará o debate sobre o tema do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Os comentários que serão feitos pelos alunos sobre o tema do texto possibilitarão que vocês percebam qual o nível de compreensão deles em relação ao texto lido. Aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais e do enunciado da questão 3 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o Texto e o Nosso Diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta da leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para alguns alunos, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Para a formação de duplas sugerida, para a resolução das questões 2 e 3, orientem os alunos que retomem as duplas formadas na atividade 1. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 4 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação dos seus conhecimentos. Além disso, as respostas citadas possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o tema abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita.
Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma filipeta de papel com o texto escrito presente no quadro Só para Lembrar e um envelope. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relacionará com o gênero textual estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que os alunos não apresentam dúvidas sobre as informações descritas. Incentive os alunos a responderem às questões 1 e 2 de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual conto. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a realização da proposta da questão 2, orientem os alunos que retomem as duplas formadas na atividade 3. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 2 plaquinhas para cada aluno, uma com a palavra sim e outra com a palavra não. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relacionará com a resolução da questão 1. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa atividade foi proposto aos alunos uma autoavaliação. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados.
Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.